Vocês podem perguntar, tá? Podem interromper a aula a qualquer momento, ok? Bom, na aula passada eu falei um pouco sobre o que a gente estuda em cálculo numérico e a ideia de hoje é a gente dar um pouco sobre erros, tá? Erros que podem acontecer por vários motivos, ok? Eu vou elencar aqui dois principais motivos, que são os seguintes: o erro da própria máquina, tá? Inerente da máquina que você está utilizando, e a gente vai entender por que esse tipo de erro pode acontecer, tá? E outros erros que não são inerentes à máquina, que são da nossa própria programação ou algum erro que a gente pode cometer de arredondamento, etc. Ok? Então, só que basicamente a gente vai estudar o erro inerente da máquina, tá? Isso depende de vários fatores, ok? Vai depender da máquina que você está utilizando, se ela tem memória de 32 bits, de 64 bits. Vai depender também, por exemplo, se você escreve um programa numa linguagem de programação, vai depender do compilador que você vai estar utilizando, tá? Então, existem a mesma conta você pode fazer, por exemplo, em linguagens de programação diferente e dar um resultado um pouquinho diferente, tá? Porque é o que a gente está tentando mais ou menos entender o que a máquina entende como sendo zero, tá? O que é o zero para a máquina, tá bom? Então essa conta aqui, ó, qual o resultado dessa conta aqui? É bem simples. Zero, né? Vocês concordam que é zero? 0,3 menos 0,2 menos 0,1, tá? Todo mundo concorda que é zero? Sim, beleza. Vamos fazer essa conta aqui no Python, tá? Eu só vou imprimir, ok? Esse resultado, 0,3 menos 0,2 menos 0,1, tá? Nada além disso. Então, vou compilar. E o resultado que ele deu foi esse aqui, ó. Então, perceba o número que é apresentado, tá? Teoricamente, ele deveria apresentar o resultado zero, ok? Simplesmente zero, 0,0, uma coisa assim. Mas ele apresentou o resultado menos 2,77, etc, etc. Esse E aqui significa 10 elevado a menos 17. Isso aqui é um número muito pequeno, certo? Realmente é um número muito pequeno, porque como você tem 10 elevado a menos 17, você tem 2 ponto alguma coisa, então você tem, antes desse 2 aqui, certo? Se você fosse escrever isso como 0 ponto alguma coisa, né? Seria 0 ponto, aí seriam 16 zeros seguidos, né? 16 zeros seguidos, e depois começaria esse número aqui. 2, 7, 7, 5, etc, etc, etc. Então, por algum motivo, a máquina ela não apresentou o resultado zero, tá? E a gente vai entender por que ela faz isso, tá? Porque existe uma precisão e a máquina ela tem uma precisão finita. Então, para determinados números, tá? Talvez outra conta aqui o resultado daria zero, né? Vamos colocar aqui 5 menos 4 menos 1 para ver o que dá. Zero. O resultado apresentado aqui foi zero. Viu? Já naquela outra conta, o resultado foi aquele número muito pequeno, porém não zero. Então, você percebe que isso depende do número, tá? Isso depende do número que você está trabalhando, ok? Vamos voltar aqui. Ó, qual o determinante dessa matriz? Ó? Essa matriz aqui ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu não me engano, a gente fez uma continha dessa aqui
na aula de álgebra linear, essa matriz aí, ela tem linhas que são linearmente dependentes, porque uma linha é a outra mais um determinado número, né? Então, a linha 2, por exemplo, ela é a linha 1 mais 3, né? Então, soma 3 aqui em cada parcela aqui e você obtém a linha 2. E a mesma coisa para a linha 3. Então, esse determinante aqui deve dar zero, tá? O determinante dessa matriz aqui. Porque essa matriz aqui, ela tem linhas que são linearmente dependentes, tá? Então, aqui, vamos ver aqui, ó. Eu vou inserir essa matriz aqui, tá? No Python, a gente precisa dessa biblioteca, né, NumPy. Aí a gente coloca aqui determina a matriz. Se eu errar alguma coisa, bom, o compilador vai falar, mas vocês podem talvez me ajudar. Um array, né? Você pode determinar como um array. E aqui você coloca as linhas da matriz que você quer. Então, 1, 2, 1,2,3, 1,2, aqui é 4, 5, 6, e aqui 7, 8, 9. Okay? Então, o determinante, aí tem uma funçãozinha aqui, né, dessa biblioteca, que é linear, da parte de linear algebra, né, determinante dessa matriz A. Tá? Então, só vou imprimir esse determinante aqui. Bom, o resultado apresentado foi zero. Tá? Agora, vamos ver isso aqui em outro compilador, tá? Outra linguagem de programação. Então, vou abrir aqui o MATLAB, que costumeiramente eu utilizo bastante. Ele vai fazer a mesma conta e vamos ver o resultado que ele vai apresentar. Só um instantezinho enquanto ele abre. Bom, então aqui a matriz, ela é a mesma coisa, tá? 1, 2, 3, só muda a mesma forma de escrever. 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí eu peço o determinante da matriz. Agora, ele já não apresentou o resultado zero. Perceba que ele apresentou um resultado menos 9,51 vezes 10 elevado a menos 16. Então, eu tenho 0,15 zeros depois da vírgula, né? E depois começa essa sequência de números aqui. 9, 5, 1, 6, 2. Aqui ele só apresenta quatro casas decimais aqui nessa forma de notação científica. Então, ele deveria me apresentar o resultado zero, mas ele não apresentou. Ele apresentou o resultado próximo de zero, tá? Só que a gente, ao trabalhar os nossos códigos, a gente, em algum momento, se a gente precisar fazer uma comparação e dizer qual é o valor zero para aquela máquina, para aquela linguagem de programação que a gente está utilizando. Então, a gente vai ter que saber qual é a precisão da máquina e dizer, se o número for menor do que esse, tá? Então, eu vou entender, ou vou informar para o meu programa que aquele número é zero, tá? Porque a máquina, aquele compilador, obteve aquele número, mas eu tenho que informar, caso necessário, tá? Que aquele número vai ser zero. Então, a gente tem que interpretar isso aqui como sendo zero. Apesar de não ser, é um número muito pequeno, mas ele não é zero, mas para efeito de computação, a gente tem que interpretar ele como sendo zero.
Então, você percebe, num compilador aqui deu 0, né? Ou pelo menos aqui no Python, o resultado apresentado foi 0. Só que já em outra linguagem de programação, o resultado aqui não foi 0, tá? Ou pelo menos assim, visualmente, né? O resultado que ele apresentou. Aqui é a mesma coisa, 0.3, menos 0.2, menos 0.1. O resultado que ele... Vamos ver o resultado que ele dá. Ó, também aquele número, né? Eu acho que praticamente aquele mesmo número que no Python foi apresentado, mas a mesma coisa, deveria ser 0 e não foi 0, tá? Então, existem determinados números que são bem interessantes, que quando a gente está trabalhando, né, a gente trabalha com a máquina, só que a máquina tem a linguagem dela e nós temos a nossa linguagem, né? A nossa linguagem, ela é um tanto quanto rebuscada, a gente utiliza muitos símbolos, e aí, muitas vezes, enfim, determinados contextos, os símbolos podem até serem diferentes, tá? Na máquina isso não vai acontecer, tá? Sempre você vai ter uma coisa determinada. Só que a máquina ela trabalha com um sistema diferente do nosso, que é o sistema binário, né? Então a gente trabalha principalmente os números, tá? Aqui pergunta qual é o valor de 10 elevado a 16 vezes esse determinante, né? Isso é um problema típico que pode acontecer, tá? Vezes 10 elevado a 16. Deu esse número aqui, né? Porque você tinha aqui 10 elevado a 16, a menos 16, e eu estou multiplicando exatamente por essa quantidade. Então, eu estou multiplicando 0 por um número grande. 10 elevado a 16 é um número grande. Mas o resultado deveria ser 0, né? O resultado deveria ser 0, porque já que esse determinante aqui é 0. 0 vezes qualquer coisa tem que dar 0. Porque isso aqui é um número finito, né? Apesar de ser grande, mas é um número finito. E o resultado não foi 0, foi esse número aqui. Então, esse é um tipo de erro que pode acontecer, tá? E aí a gente tem que saber lidar com eles, né? Multiplicar um número pequeno por um número grande. E a máquina, ela tem uma limitação e aí ela pode lhe dar um resultado que não vai ser coerente, tá? Não vai ser real. Principalmente porque ela está trabalhando no sistema binário, tá? E aí, o objetivo da aula de hoje, então, é a gente entender e saber fazer essas transformações de sistema decimal para sistema binário e vice-versa, tá? Que a gente trabalha tipicamente no sistema decimal, né? Na nossa linguagem cotidiana de matemática, a gente trabalha no sistema decimal, mas a máquina ela trabalha no sistema binário. Então é importante a gente saber fazer essa conversão, apesar de que essa conversão é automaticamente embutida dentro de qualquer programa, né? Mas é importante a gente saber fazer essa conversão para entender por que erros eles surgem, tudo bem? Tudo bem até aqui? Vocês têm alguma dúvida? Essa última foi em Python. Qual a última exatamente? Eu fiz a mesma conta, tá? Eu fiz a mesma conta nos dois. Eu fiz aqui no Python, tá? Esse aqui que está a tela mais escura, né? A tela preta. No Python, certo? Fiz a mesma conta. É o determinante dessa matriz aqui, tá? Que o resultado foi 0. Pelo menos eu fiz a compilação, né? Executei o programa e ele me mostrou o resultado 0. Aí eu fiz aqui no MATLAB a mesma conta, essa matriz aqui, tá? E o resultado foi esse número, tá? Que é próximo de 0, mas não é 0, tá? Só que a gente vai ter que entender esse número como sendo 0. Tá bom? Então, eu fiz em duas máquinas, na verdade, na mesma máquina, mas compiladores diferentes, para entender que determinadas contas, o resultado delas
dependem não só da precisão da máquina, mas também do compilador que você está utilizando para fazer a conta, tá? Para escrever o seu programa. Então, pode dar resultados um pouquinho diferentes entre um compilador e outro. Talvez você possa testar em C, tá? E ver o que é que dá o resultado aqui, tá? De um determinante, calcular essa contazinha aqui, essa contazinha básica aqui, ok? Foi. A primeira, no caso, foi em Python, certo? Essa primeira, essa que eu fiz aqui, foi no Python. E aí depois eu fiz a mesma conta no MATLAB. Isso. Para vocês, é melhor provavelmente fazer no Python, né? Eu vou tentar fazer, tá? Eu não tenho muito costume com Python, mas eu vou tentar fazer todos os cálculos no Python, tá? Ou pelo menos quase todos. E aí, como você já tem a, a familiaridade com essa linguagem de programação, então eu acho que vai ser mais natural para vocês. Assim, vocês conseguem também fazer o mesmo código, tá? No Python, com certeza. Mas se vocês quiserem, como eu falei na primeira aula, vocês podem utilizar qualquer linguagem de programação para fazer as contas, tá? Isso não importa muito. A linguagem de programação, quem escolhe é você, tá bom? Você faz naquela que você se sente mais confortável, ok? Então, vamos lá. Aí aqui eu disse também, ó, que erros humanos também podem acontecer, tá? Como assim? Bom, o erro humano no sentido de que você pode estar tentando fazer uma conta. Na verdade, isso aqui é uma coisa muito profunda, assim, né? No sentido de que você tem várias ramificações. Os erros humanos, eles são muitos, né? Podem acontecer demais, né? Vários erros. Você pode tentar fazer uma coisa, achar que aquilo que você está tentando fazer vai chegar no resultado que você quer e não é verdade, não chega, tá? Aquele caminho não pode ir, não necessariamente vai dar o resultado que você está esperando. Pode acontecer erro de você estar tentando escrever alguma coisa no programa, né? Você está aqui no programa e isso vai acontecer muito comigo. Por exemplo, escrever só assim, alguma coisa assim, tentar compilar e talvez ele vai dar um erro dizendo que não entendeu o que é aquilo que você está escrevendo. Tá? Então, você errou do ponto de vista da escrita, né, da programação, porque o compilador ele não está entendendo aqueles caracteres que você está utilizando, aquela linguagem, ok? Então, tem alguma coisa faltando, enfim. Pode acontecer erro desse tipo, tá? E pode acontecer erro também, tipicamente, de arredondamentos, né? Então, por exemplo, se você tiver talvez um exemplo bem simples, um círculo, né? Você tem um círculo aqui, ó, tá? Nesse círculo você tem um raio, né? Um raio R, suponho 100 centímetros, ok? Então, qual é a área, né? Qual é a área desse círculo? Você não vai cometer erro nenhum se você fizer assim. A área é 100 ao quadrado vezes π, né? Que a área, no caso, é dado por essa fórmula aqui, né? Π vezes o raio ao quadrado, ok? Então, se você deixar assim, tá? Vou colocar aqui 10.000, né? 10.000 vezes π, ok? Centímetro quadrado. Então, se poderia deixar assim, esse aqui é um número, digamos assim, preciso, né? A área precisa é essa, você não vai cometer erro nenhum. Porém, se você precisar de uma coisa mais palpável, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar esse número π, que é o número irracional, e aproximar ele. Vamos colocar 3,4. Então, essa área vai ser o quê? Vai ser 10.000 vezes
3,14. Então, você tem 31400, tá? Centímetros quadrados. Então, você tem 31.400 centímetros quadrados. Só que π é um número irracional. Você poderia aproximar ele com mais casas decimais, tá? Às vezes a gente aproxima para 3,14 como padrão, mas ele tem infinitas casas decimais. Então, se a gente fizer essa aproximação aqui, que é um pouco melhor, tá certo? Eu tenho 3 dígitos a mais de significância. Então, o π agora tem 3 dígitos a mais de significância. Aí a área vai ser o quê? Vai ser os 10.000 vezes 3,14159. Então, isso aqui é 31415,9. Tá? 1, 2, 3, 4. Isso, centímetros quadrados. Então, deu 31.415,9 centímetros quadrados. Olha a diferença aqui, tá? 31.400, 31.415. Você já perdeu essa quantidade aqui de informação, tá? Então, de 400 para 415, você já tem um erro aí, um tanto quanto significativo, dependendo do que você, da aplicação que você está querendo. Então, quanto mais dígitos você colocar aqui no π, mais precisa vai ser essa área, tá? Então, esse tipo de erro também pode acontecer, tá? A gente vai arredondar um número que é irracional e a gente pode perder alguns dígitos aí de significância. Se a gente estiver multiplicando por um número muito grande, que é nesse caso aqui, ó, 10.000, está multiplicando esse número π por um número muito grande. Então, a gente pode ter um erro que pode ser significativo, tá? Então, esse tipo de coisa, tá? Esses diferentes tipos de erros podem acontecer, e aí a gente tem que ter a noção desses erros e até o ponto onde a gente considera que aquele erro é insignificante, ou pelo menos dá para você continuar vivendo, tá certo? Você continua a sua vida, faz as aplicações que você precisa, ok? Desenvolve seu trabalho, etc. Tá? Então, erros sempre vão existir, a gente convive com eles o tempo todo, e o que a gente precisa é, talvez, minimizar o erro, ok? Ou dizer, com esse erro aqui, a gente segue nossa vida, tá bom? É palpável, dá para continuar, ok? Então, como eu falei para vocês, ó, a máquina ela trabalha com o sistema binário, tá? Então, ela tem os dígitos 0 e 1, ok? E a gente tipicamente trabalha no sistema decimal, tá? Só existem esses dois? Não, pode ter o sistema que você quiser, né? Antigamente, conta-se a história de que os babilônicos, eles trabalhavam no sistema de base 60, né? Então, eles contavam os números de 60 em 60. A gente conta de 10 em 10, talvez porque a gente tem dedos nas mãos que representam 10 unidades, né? Mas existem diferentes tipos de base, tá? Inclusive, por exemplo, uma base que a gente utiliza no dia a dia, tá? No dia a dia, que não é a base 10, é a base do relógio, é a base 12, tá? É a base 12. Na base do relógio você tem o seguinte, uma coisa bem interessante, né? Você tem aqui seu relógiozinho, né? Opa, peraí. Colocar aqui o ponteiro menor e você tem um ponteiro maior, né?
Considera que você tem um relógiozinho. Aqui você tem 12 horas, né? 6 horas aqui, 3 horas, 9, ok? Então você tem um relógio. E tipicamente o que acontece? Quanto seria, por exemplo, 23 mais 2? Quanto seria 23 mais 2 nessa base aqui do relógio? Se você pensar na base 10, isso aqui seria 25, tá? Na base 10. Porém, considerando a base do relógio, isso aqui não é igual a 25, é igual a 1. Por quê? Porque 23 horas mais 2 horas tem que dar 1 hora da manhã. Tá certo? Então, esse tipo de base a gente utiliza, tá? É um pouco diferente da base decimal, ok? Porque a gente está contando aqui os números de 12 em 12, no caso, considerando, na verdade, 24, tá? De 24 em 24, né? O dia de 24 horas. Então, operações que são feitas nessa base de 24 em 24, elas não são as mesmas, ou pelo menos o resultado não necessariamente é o mesmo, que vai cair no sistema decimal, tá? Então, aqui seria colocar a base de 24, tá? Mas tipicamente a base que a gente utiliza, tá? É a base 10, ok? É a base decimal, tá? Então, a gente vai fazer a representação desses números, tá? Principalmente na base decimal para a base binária e vice-versa. Talvez vocês já tenham visto isso em alguma coisa, né? Talvez na parte de elétrica, eletrônica, não sei. Não sei se vocês... provavelmente isso aqui seja uma coisa já repetida para algumas pessoas, tá? Mas talvez não para outras, não seja uma coisa repetida para outras pessoas. Então, se você já viu, vai só relembrar agora, tá? Como faz a transformação de uma base para outra. Se você não viu, eu vou tentar fazer com detalhes para a gente entender o procedimento. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem parar, perguntar. Tá? Então, considere esse número aqui, 347, na base 10. Então, a gente vai representar a base como sendo um índice aqui, né? Vou colocar ele como sendo um índicezinho. Então, eu coloco o número entre parênteses, os dígitos, tá? Do número entre parênteses, e o índice que está aqui embaixo representa a nossa base. Então, a gente pode escrever esse número da seguinte maneira: 3 vezes 10 ao quadrado, tá? 4 vezes 10 elevado a 1, mais 7 vezes 10 elevado a 0. Que isso aqui são exatamente as... deixa eu escrever aqui especificamente, né? Você tem 347 na base 10. Você tem, ó, isso aqui é a casa das centenas, né? Centenas. Isso aqui é dezenas. E isso aqui é a casa das unidades. Ok? Então, você tem 3 centenas, mais 4 dezenas, que é 40, e 7 unidades. Tá? Isso aqui pode ser escrito na base 10, cada um desses números aqui pode ser escrito na base 10 como sendo 3 vezes 10 elevado a 2, né? Então, a base é exatamente isso aqui, você escrever como escrever uma potência daquele número, ok? Mais 4 vezes 10 elevado a 1, mais 7 vezes 10 elevado a 0. E, então, esses números aqui, ó, que estão na potência, são exatamente a representação da base, né? Então, você tem base 10 numa determinada potência, e assim vai, sempre, né? Você tem essa sequência de potenciação, e você tem esses números aqui, que são exatamente os dígitos, tá? Da nossa base. Então, você tem 3, 4 e 7. Os possíveis dígitos da base 10, tá? Então, na base 10 você tem esses possíveis dígitos aqui. 0, 1, 2, 3,
etc, etc, até o 9, ok? Então, a gente tem esses números, que são exatamente os dígitos, que são utilizados para representar qualquer número na base 10. Na base 2, tá? Isso aqui seria na base 10. Na base 2, você só tem 0 e 1, tá? Tudo bem? Aí você pode ter a base 3, pode ter a base 4, pode ter a base que você quiser. Mas o ser humano utiliza a base 10, tipicamente, e a máquina utiliza a base 2. Então, a gente vai fazer a conversão de um para outro, né? Então, perceba que para escrever um número na base 10, basta que a gente escreva essas somas de potência na respectiva base, tá? Só que isso vai além, né? Então, se você tem qualquer número, tá? AJ, isso aqui são os dígitos, AJ menos 1, AJ menos 2, etc, etc, até o A, aí você tem um A1, A0. Qualquer base que você tenha, tá? Você tem os dígitos aqui, numa determinada base beta. Então, para escrever, tá? Para escrever, isso aqui seria uma conversão, tá? Conversão da base beta para a base 10, ok? Se você tem uma base qualquer e vai escrever na base 10, como é que você faz? Você vai escrever cada um dos dígitos multiplicado pela respectiva base, tá? Que você tem, seguindo o índice de potenciação. Então, você tem o AJ, tá? Vezes beta elevado a J, mais a J menos 1 vezes beta elevado a J menos 1, mais etc, etc. Aí você tem aqui A1 vezes beta elevado a 1 e, finalmente, o A0 vezes beta elevado a 0. Tá? Quando você faz isso, então você vai ter uma soma, ok? Uma soma. E nessa soma, você vai então resultar, tá? Quando você fizer essa soma aqui, você vai ter um número que é na base 10. Então, a gente transforma da base beta para a base 10, dessa maneira, ok? Escrevendo simplesmente a soma do algarismo vezes a potência da base que você tem, seguindo os índices, tá bom? Simples assim, ok? Então, tá aqui, ó, a representação do número, tá? Então, você tem esse número aqui. Aí, no caso aqui, eu estou escrevendo especificamente na base 2, ok? Para a base beta, vai ser igual a... Então, você vai escrever a soma, okay? de todos os dígitos que você tem, tá? Multiplicado pela respectiva potência naquela base. Tá bom? Então, por exemplo, ó, você tem esse número aqui, 1, 0, seguido de 3 uns. Tá? Então, você tem esse número aqui, 1, 0, 1, 1, 1. Isso aqui na base 2. Tá? Então, na base 2, ó, como eu falei para você, só tem representação de 0 e de 1. Tá? Você se aparecesse, por exemplo, um 3 aqui, esse número não é da base 2, tá? Para que seja um número na base 2, necessariamente os seus dígitos eles têm que ser ou 1 ou 0. Tá? Então aqui você tem um número na base 2. Como é que eu faço para escrever esse número na base 10? Então você vai escrever assim, ó, esse aqui vai ser a posição 0, né? O último número aqui vai ser a posição 0, tá? Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Então, é 1 vezes 2 elevado a 4, mais... Aí eu vou seguir na sequência. 1, depois o 0. 0 vezes 2 elevado a 3, mais 1 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. E aí, agora esse número aqui já está na base 10, só falta eu somar. Fazer multiplicações e soma, etc. Fazer essas continhas aqui. Então, 2 elevado a 4 dá 16. Isso aqui vai dar 0. 2 elevado a 2 vai dar 4. Tá?
2 elevado a 1 vai dar 2. E 2 elevado a 0 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, isso aqui é da base 10. 16 mais 4 dá 20. 22 mais 1, 23. Então, tem um 23 na base 10. Tá? Então, quando você escreve no computador 23, para fazer qualquer conta, aquele programa onde você está escrevendo, ele vai interpretar, né? Tem um interpretador que faz a transformação da nossa linguagem, ou na verdade, da linguagem a qual você está escrevendo o código para a linguagem do computador. Então, se você escrever 23, ele vai interpretar este 23 como sendo este número aqui, 1001011, tá? Então, isso aqui vai acontecer. Tudo bem? Então, é muito simples. Para base 2 para base 10, basta você escrever nas potências, tá? E da base 10 para base 2 é o processo inverso, tá bom? Da base 10 para base 2, você tem basicamente o seguinte: eu vou dar a ideia e depois eu apresento para vocês o procedimento, que nada mais é como você está fazendo o processo inverso. O que é o processo inverso? Você tem um número, você vai escrever esse número como soma de potências de 2, tá? Aí você escreve as potências bonitinhas, assim, né? Como está aqui, 2 elevado a 4, 2 elevado a 3, multiplicado por seus respectivos coeficientes, tá? Que são os algarismos. E esses algarismos, tá? 1, 0, 1, são exatamente o que vem aqui, tá? Que é o número exatamente que vai ser representado na base 2. Então, você tem que fazer o processo inverso. Vamos da base 10 para a base 2. Então, por exemplo, o número 13, tá? Na base 10. Aí, o que você teria que fazer para passar para a base 2? Você teria que pegar este número e escrever como potências de 2, tá? Então, você pode escrever 8. Ó, as potências de 2 são 2, 4, 8, 16. O 16 já passa do 13, então a menor potência anterior é 8. Então, vou começar escrevendo aqui o 8. Mais. Aí eu posso escrever ainda a potência 4, né? Que é da base 2, 2 elevado a 2. Isso aqui não dá 13 ainda, dá 12, né? 8 mais 4 dá 12, então teria mais 1. Então, 8 mais 4 mais 1. Tá? O 13 é 8 mais 4 mais 1. Isso aqui na base 10. O 8 é 2 elevado a 3. O 4 é 2 elevado a 2. E o 1 é 2 elevado a 0, né? O 1 é 2 elevado a 0. Tá? Isso aqui na base 10. Bom, aí agora eu vou completar com os coeficientes. Perceba que eu preciso ter as potências decrescentes, né? 3, 2, aí está faltando a potência 1 aqui que não tem, então o que é que eu faço? 0 vezes 2 elevado a 1. Tá? E aqui, nessa última potenciazinha aqui, tem 1 vezes 2 elevado a 0, tá? Aqui é 1 vezes 1 vezes. Tá bom? Só esses coeficientes aqui, porque não altera nada, né? Eu preciso deles exatamente porque eu quero saber quais são os dígitos que vão estar na minha base, que no caso é a base 2. Então, 2 elevado a 8 já estava aqui, e eu multiplicar por 1 não altera nada. Esse zero veio aqui porque o 2 elevado a 1 ele não existia, tá? 2 elevado a 1 ele não existe aqui nessa soma. Por isso que eu coloquei coeficiente zero nele aqui, ok? Então, esses dígitos, 1, 1, 0, 1, são exatamente os dígitos que vão compor a minha base 2. 1, 0, 1. Então, esse número 13 na base 10 é 1, 0, 1 na base 2. Tá? Outro exemplo.
um que já seja na base 2 aqui, por exemplo, 16. 16 na base 10. Na base 2, ele é 2 elevado a 4. Tá? Aí fica só assim, 2 elevado a 4. Quais são os dígitos que representam ele nesta base? Então, perceba que eu tenho que ter o 2 elevado a 3, eu tenho que ter o 2 elevado a 2, eu tenho que ter o 2 elevado a 1 e eu tenho que ter o 2 elevado a 0. Só que o único que está realmente sendo representado, que é o 16, é o 2 elevado a 4. Então, os coeficientes de todos esses aqui são zero, tá? Esses coeficientes aqui são todos zeros. E esse aqui é 1. Então, esse aqui, o número 16 na base 10 é 1, 0, 0, 0. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Na base 2. Então, 16 na base 10 você pode ler como 10.000 na base 2. Tudo bem? Então, tipicamente, então, qual que vai ser o procedimento? O procedimento, como você está querendo escrever na base 2, escrever na base 2 nada mais é do que você procurar fazer divisões sucessivas, tá? Com aquele número por 2, ok? Divisões sucessivas. Porque você pode colocar, perceba que você tem 2 elevado a 4, 2 elevado a 3, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1, 2 elevado a 0. Então, como você tem sempre base 2 aqui, você pode colocar o 2 em evidência, tá? Que vai ficar 2 elevado a 3, mais... Aí aqui vai ter 0, 0, tá certo? 0 vezes 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 1, tá? Com exceção desse último dígito aqui, que a gente não coloca em evidência, porque ele vai ser 0 mesmo. Aqui você vai ter 0 vezes 2 elevado a 0, aqui dentro ainda, né? 0 vezes 2 elevado a 0. E aqui fora, este último dígito aqui, que é simplesmente 0 vezes 2 elevado a 0, que eu não coloquei em evidência, tá? Aí, novamente, aqui dentro do parênteses, você pode colocar o 2 em evidência. Você vai ter 2 vezes 2 vezes aí alguma coisa aqui dentro e ainda um dígito aqui fora, tá? Então, você pode colocar o 2 em evidência sucessivas vezes. Colocar o 2 em evidência sucessivas vezes significa dizer que você está pegando aquele número e escrevendo ele sempre como 2 vezes um outro número, tá? Ou seja, esse outro número é pegar o número anterior e dividir por 2. Então, o procedimento mais simples é simplesmente você pegar o número que você quer na base 10 e dividir por 2 sucessivamente. E aí depois, quando você pegar o resto da divisão desses números, porque o resto da divisão, quando você pega qualquer número dividido por 2, o resto da divisão só tem duas possibilidades, ou é 1 ou é 0, tá? Ou seja, ou realmente aquele número é divisível por 2, ou não é divisível por 2, se não for divisível por 2, o resto vai ser 1. E aí você vai sobrar só com esses dois dígitos que compreendem a base que você está, 1 ou 0. Então, deixa eu ver se aqui está... aqui está sistematizado em que você faz exatamente isso aqui, ó. Você inicializa, tá? Você pega o número que você quer, n vai ser esse inteiro na base 10. Não, isso aqui é decimal para binário, isso aqui eu já falei. Mas, enfim, é exatamente o procedimento inverso desse aqui, tá? Porque esse aqui o que está escrito aqui é decimal para binário. Você vai inicializar, pegar o número que você tem, n, e vai colocar sucessivamente na base 2. Perceba que aqui está escrito assim, ó, é um quociente, tá? Mais um resto. Está escrito dessa maneira porque fica mais fácil visualizar que no procedimento inverso você pode fazer exatamente a divisão.
ok? Você pode fazer a divisão. E aí você vai pegar exatamente os restos, ok? Você vai pegar o dígito como sendo o resto dessa divisão, já que você está colocando na base 2. Isso aqui vai ser uma potência de 2, tá? Você vai ter uma potência de 2 e vai ter um restozinho. Esse restozinho, você vai ter exatamente o dígito que você tem na sua respectiva posição. Tá? Então, deixa eu fazer um procedimento aqui, um exemplo. Fazer um exemplo aqui, pegar aquele número, tá? O 347, né, que a gente tinha. Então, deixa eu só colocar aqui um arquivo novo. Da base, isso aqui ó, vai ser da base 10 para base 2. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Pega aquele número, tá? O exemplo é o número 347. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer sucessivas divisões, tá? Sucessivas divisões daquele número. Então, você vai pegar 347 e dividir por 2. Você vai fazer esse procedimento até você esgotar o número. Ou seja, você vai obter um quociente que é menor do que o divisor, tá? E aí você para o procedimento. Então, 347, ele não dá para dividir por 2. 347 dividido por 2 dá 173,5. Então, o inteiro vai ser 173, tá? 173. 173 vezes 2 dá 346. Quando você faz essa subtração, o resto é 1. Tá? Então, você está fazendo o seguinte, pegando o 347 e tentando escrever ele na base 2. Como é que você faz isso? Divide por 2. Mas só que você percebe que não tem exatamente um inteiro que faz essa divisão. Mas tem um resto aqui e um inteiro seguinte que você pode continuar tentando escrever ele na base 2. Então, você vai fazer o seguinte, continua o procedimento. Pega o 173 e divide por 2. Novamente, ó, 173 dividido por 2, ele não é inteiro, tá? Dá 86,5. Então, o inteiro vai ter que ser 86. Tá? 86. 86 vezes 2 dá 172. Fazendo essa diferença, você vai ter resto 1. Então, agora você pega o 86 e divide novamente por 2. Dividindo por 2 dá 43, né? 43 vezes 2 vai dar exatamente 86 e o resto é zero. Divide novamente o 43 por 2. 43 dividido por 2 dá 21, né? Porque ele não é exato, aí você tem que sempre colocar um número anterior menor. 21 vezes 2 dá 42. 43 menos 42, resto 1. 21 dividido por 2. Novamente, não é exato, você vai ter quociente 10. 10 vezes 2 dá 20. Fazendo essa diferença, o resto é 1. 10, você divide por 2. Divide por 2 dá quociente 5. 5 vezes 2 dá 10. Então, é resto 0. 5 você divide por 2. Dá quociente 2. 2 vezes 2 dá 4. 5 menos 4, resto 1. O 2 você divide novamente por 2, que vai dar quociente 1. 1 vezes 2 dá 2. E o resto, 0. Pronto. Então, aqui você para, porque o quociente que você obteve aqui, 1, é menor do que o próprio divisor, que é o 2. Então, você faz esse procedimentozinho em escada até o momento de parada, que é quando o quociente é menor do que o divisor. E essa sequência de números aqui, ó, 1,
0, tá? Essa sequência aqui. Vindo nesse sentido, vai ser exatamente o nosso número na base 2, tá? Essa sequenciazinha aqui. Ok, então o 347 na base 10, ele é o seguinte número, 1, 0, aí 1, 0, depois 2 uns, tá? 0, 1. Na base 2. Só um instante, deixa eu só confirmar. Deixa eu só confirmar essa sequência aqui, porque às vezes eu me confundo se é de trás para frente, de frente para trás. É isso mesmo. Tá? Então, você pega o último quociente e vem pegando todos os restos até chegar no primeirozinho aqui. Tá? E escreve o número nessa sequência. Tá bom? 347 fica este número aí. Tá? Se você quiser escrever, assim, ou se perguntar por que esse procedimento funciona, basicamente é o que está escrito nesse algoritmo aqui, tá? Você divide por 2 e pega o resto, tá? Mas basicamente você está fazendo o seguinte, a gente pegou o 347 e escreveu ele como 2 vezes 173 mais 1, certo? 173 vezes 2 e o resto deu 1. Só que esse número aqui ainda não está na base 2. Aí o que é que eu faço? Eu peguei o 173 e tentei escrever ele na base 2, que foi 2 vezes 86, né? 86 mais 1. Aí, novamente, esse número aqui ainda não está na base 2. Então, eu peguei o 86 e escrevi ele como 2 vezes 43 mais 0. Aí, o 43, eu escrevi, tá certo? O 43 não está na base 2. Aí eu tento escrever ele na base 2. É 2 vezes 21 mais 1. Tá? Aí 21 não está na base 2. Eu tenho que escrever ele na base 2. É 2 vezes o 10 mais 1. O 10 ainda não está na base 2. 10 é 2 vezes 5 mais 1. 5 não está na base 2. 5 é 2 vezes 2 mais 1. Pronto, agora o 2 está na base 2, tá certo? Que é 2 elevado a 1, ok? Agora sim, aí a gente para nesse momento aqui, porque a gente chegou no último número aqui que está consecutivamente na base 2. Então, você vai escrever essa sequência aqui, né? 347, ficou igual a 173 vezes 2, ou melhor, eu vou colocar esse 2 aqui na frente para 2 vezes 173 mais 1. Aí, o 173, quem foi o 173? 2 vezes 86 mais 1. 2 vezes 86 mais 1. Mais 1 que tem aqui. Tá? Então, percebe que este 1 aqui, ó, que foi o primeiro resto da minha divisão, ele vai ficar no final. Sempre no final. Tá? Então, por isso que este número aqui, que é o primeiro resto de divisão, ele fica sempre no final. E aí você segue a sequência nesse sentido. Porque você vai continuar escrevendo assim. Isso aqui é igual a 2 vezes 86 foi 43
mais 1. 43 vezes 2, né? Mais 0, né? E você tem mais 1 aqui e mais 1 aqui do lado de fora. Então, 2 vezes, 2 vezes. Aí agora, o 43, a gente escreveu ele como 2 vezes 21 mais 1. Então, ficou 2 vezes 21 mais 1. Tá? Eu tenho esse mais 1 aqui, mais 1 aqui desse lado de fora. 2 vezes. Bom, aqui esse parênteses eu posso tirar já. Aí eu tenho 2 vezes. Aí o 21. 21 ficou como? 2 vezes 10 mais 1. Então, 2 vezes 10 mais 1. Aí aqui tem mais 1, fecha parênteses, mais 1. Peraí, só um instante para não me perder com esses parênteses aqui, né? Duas vezes 10 mais 1, que é o 21. Aí esse mais 1 aqui é dentro desse parênteses. Tá certo. Ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes. Aí o 10 ficou como 2 vezes 5 mais 1. Tá? Ou melhor, 2 vezes 5 mais 0, né? 2 vezes 5 mais 0. Ficou simplesmente 2 vezes 5. Só que tem esse mais 1 aqui que já tem, ok? Mais 1 aqui, fecha outro parênteses. Mais 1 aqui que vem arrastando desde o começo, tá? Esse mais 1 é sempre da primeira divisão. E aí, finalmente, a gente escreveu esse 5 aqui como sendo 2 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2. O 5 escreveu como 2 vezes 4. Não, 2 vezes 2 mais 1. Peraí, esse aqui, esse. 2 vezes 2 mais 1. Aí, mais 1. Fecha esse parênteses, mais 1. Fecha esse parênteses, mais 1 aqui, que é o lado. Pronto, esse número aqui a gente consegue escrever na nossa base 2. Tá? Agora teria que verificar a questão dos parênteses aqui. 1, 2, 3. Deixa eu ver aqui a ordem de precedência desses parênteses. Esse, fecha esse, tá? Deixa eu só ver aqui no anterior. Aqui já tinha um parênteses a mais. Aqui tá certo. Esse fechar esse e esse com esse. Aqui tem um parênteses aqui. E aqui tem outro parênteses. Putz, fica mais complicado assim do que eu pensei. Enfim, que eu estava querendo escrever ele exatamente nessa sequência aqui.
Mas é porque tem muitos dígitos e tem, fica complicado de fazer essa escrita nessa base 2 aqui. Mas aqui fora tem 1, 2, 3, 2 elevado a 3. Aqui eu tenho esse vezes esse, vai dar 2 elevado a 2. Aí este vezes esse aqui, 2 elevado a 2 vezes essa parte que está aqui toda, 2, 2 vezes 2 mais 1, fecha, mais 1, mais 2. Enfim, não vou continuar não, porque pode ser que tenha alguma coisa errada aqui, eu estou suspeitando que tem alguma coisa, algum parênteses que eu não estou contabilizando, talvez. Mas, mas a ideia é essa, tá? Dessas sucessivas divisões, tá? O que a gente faz essas sucessivas divisões, depois pega os restos, tá? Seguindo essa ordem aqui. Então, é porque a gente pega o número decimal, aí divide ele por 2. Então, você vai ter um primeiro resto. Deixa eu ver essa sequência de restos aqui. Não. Enfim, o procedimento que tipicamente nós vamos utilizar é esse aqui, tá? Que é o mais simples, tá bom? Esse que eu escrevi aqui, assim, de escrever sucessivamente encadeado um dentro do outro, para entender que a gente está sempre, a gente está dividindo por 2 exatamente porque a gente pega aquele quociente e tenta transformar ele na base 2. Aí não consegue a princípio, porque você vai ter um resto. E aí você continua o procedimento, pega o novo quociente e divide novamente por 2 sucessivamente até você esgotar o procedimento. Você esgota o procedimento quando você tem uma divisão em que o quociente vai ser menor do que o divisor, que no caso o divisor é 2. Tá? Então o quociente então, vai ser 1, ok? Ou vai ser o 0. O quociente final aqui, ou vai ser 1, vai ser o 0. Tá bom? Mas aí você pode tentar escrever ele encadeado assim entre parênteses. Depois eu tento fazer com mais detalhes, porque senão a gente vai perder o tempo aqui. Pode ser que tenha algum parênteses incorreto aqui. Enfim, mas vocês entenderam o procedimento? Da base 10 para a base 2. É isso. Exatamente. Esse procedimento é da base 10 para a base 2. Tá? Então, vamos ver aqui um que a gente já fez. Eu tinha feito 13, né? Deixa eu ver aqui. Um instante. Ó, o exemplo que eu tinha feito, só que escrevendo mesmo em relação às bases, era o número na base 10, 13, né? Então, se você quiser escrever por esse procedimento que eu falei na base 2, tá? Como é que você vai fazer? Pega o 13, divide por 2. Então, qual vai ser o quociente aqui? Você tem que pensar no número que vai dar 13 ou próximo de 13. Então, 6, né? Dá 12. Resta 1. Pega o 6, divide por 2. Dá 3. 3 vezes 2 dá 6.
resto 0. 3 dividido por 2. Aí você faz quociente 2 não vai dar, né? Quociente 1, né? Quociente 1, 1 vezes 2 dá 2. E aí você faz 2 vezes 3, resto 1. Bom, a partir daqui você para, porque você tem um quociente que é menor do que o divisor. Tá? Então, como você tem um quociente que é menor do que o divisor, você tem essa sequência aqui, tá? Da base 2. 1, 1, 0, 1. Ok? Você pega só o último quociente e os restos. Ok? Os restos que seguem aqui. Então, o 13 na base 10, ele é 1, 1, 0, 1. Na base 2. Tudo bem? Então, o procedimento é fazer isso aqui. Tá? E aí, com qualquer número da base 10 para a base 2, você faz isso, tá? Faz essas sucessivas divisões. Tudo bem? E aí pega os restos seguindo do último que você fez para o primeiro. Tá? Então, o procedimento sempre vai ser esse aqui. Depois eu vou colocar uma lista de exercícios para vocês fazerem esses procedimentos. E aí, nesses procedimentos, vocês vão verificar, assim, vão exatamente exercitar essas questões aí, tá? Mudar da base 2 para a base 10 e da base 10 para a base 2, tá? Então, mas na lista de exercícios eu vou colocar exercícios também que vão estar inclusos tópicos da próxima semana, tá? Bom, perceba que eu peguei aqui números inteiros, né? Peguei aqui esses números que eu utilizei, ó. 13, 347, enfim, foram números inteiros, ok? A pergunta é, se eu tiver um número fracionário, ok? Um número fracionário, como é que eu faço essa conta, tá? Então, suponha que você tem agora, eu quero ainda fazer a conversão, tá? Conversão da base 10 para a base 2. Agora com números fracionários, tá? Com números fracionários. Então, por exemplo, eu quero converter 0,2 da base 10 para um número aqui, tá? Que vai estar na base 2. Então, como é que eu faço essa conversão? A conversão é fazer o seguinte, ó. Tá? Você pega esse número na base 10 e vai escrever ele como potências de 2. Só que agora as potências, elas vão ter números negativos. Por quê? Porque você tem exatamente um número entre 0 e 1. Tá? É um número fracionário. Então, você não pode ter uma potência de 2 com um número positivo, porque senão você teria um número sempre maior do que 2. Ok? Ou sempre maior do que 1, digamos assim, né? Porque você poderia ter 2 elevado a 0. Mas você vai ter que tem que ter sempre uma potência negativa. Porque se você tivesse uma potência positiva, então você teria exatamente o número maior do que 1 e você, na verdade, tem um número fracionário, tá? A ideia é que a gente tá trabalhando aqui com um número n que é fracionário. 0 ponto alguma coisa. Então, você vai ter que ter potências de 2, porque eu estou querendo escrever para a base 2, potências essas que são negativas, ok? 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3, etc. E a gente sempre vai escrever como uma sequência infinita, porque a gente não sabe, tá?
não sabe se esse número ele vai ter uma representação finita ou não na base 2. Pode ser que ele tenha uma representação finita, pode ser que ele não tenha uma representação finita, igual aos números, como é que a gente fala? Números que são com dízimas periódicas. Lembra, se você tem um número do tipo periódico da base 3, quer dizer, da base 10, 0,333, né? Isso aqui pode ser representado em forma de fração, que é um terço. Okay? A gente pode escrever assim também, 0,3 barrinha em cima, que o 3 ele repete. Bom, estou escrevendo isso aqui na base 10, tá? Isso aqui é o número da base 10, o número da base 10. Então, o número da base 10, ele pode ser do tipo dízima periódica, pode, tá? Ele pode ser do tipo dízima periódica, onde os algarismos dele, tá? Ele tem uma continuação infinita. Tem uma repetição, mas tem uma continuação infinita. E aí, da mesma forma, números na base 2, eles podem também ser dízimas periódicas. Então, a gente não sabe, a princípio, se o número que a gente está fazendo a transformação, ele é uma dízima periódica ou não, tá? Mesmo que na base 2 ele não seja dízima periódica, pode ser que na base 10 ele... Ou melhor, deixa eu reformular. Pode ser que na base 10 ele não seja dízima periódica, mas na base 2 sim, e vice-versa, tá? Todas as possibilidades são possíveis aqui, tá? Você tem dízima periódica na base 2, não é dízima periódica na base 10. Tá? É dízima periódica na base 10, não é dízima periódica na base 2. Pode acontecer, tá? E aí a gente tem que fazer todas as conversões possíveis. Por que eu estou tratando esses números aqui, tá? 0,2 na base 10. Porque lembra que no começo da aula a gente fez aquela conta em que a gente pegava o número 0,3, menos 0,2, menos 0,1, que deveria dar 0 e não dava 0, tá? Essa operação aqui deveria dar 0 e não dá 0. Então, eu vou tentar transformar esses números aqui, tá? Para base, isso aqui da base 10, mas eu quero transformar esses números aqui para base 2, para entender o que acontece na base 2, para poder dizer, então é por isso que o número ele não dá 0 quando eu faço aquela conta, tá? Então, eu vou fazer esse exemplo e depois vou fazer o exemplo do 0,1, ok? Aí o 0,3 segue a mesma lógica. Então, o que é que eu vou fazer? Eu pego o número e escrevo ele na base 2, só que agora com potências negativas, tá? Sempre com potências negativas. Esses dígitos aqui, D1, D2, D3, etc., eles serão os dígitos que vão compor a minha base 2, tá? Eles podem, como eu falei para você, pode acontecer de o negócio ser finito, pode acontecer de não ser finito, tá? Aqui o exemplo é outro, né? 125. Vamos fazer com 0,2, que eu acho que é mais interessante nesse caso aqui. Depois você faz esse 0,125 como exercício. Então, fica assim, ó. 0,2 eu vou escrever como D1 vezes 2 elevado a menos 1, mais D2 vezes 2 elevado a menos 2, mais D3 vezes 2 elevado a menos 3, mais etc. Tá? Então, eu quero descobrir quais são esses dígitos, D1, D2, D3, verificar se tem algum padrão de repetição neles, e aí, com isso, eu consigo montar qual é o meu número na base 2, tá? Onde esses dígitos aqui, D1, D2, D3, etc., eles vão compor os dígitos da base 2. Aí eu vou fazer o seguinte, então, eu vou multiplicar por 2, tá? Toda esta equação. Porque isso aqui é tudo na base 10, tá? Isso aqui é um número na base 10, isso aqui também é um número na base 10. Vou multiplicar por 2, porque eu tenho potências de 2 aqui e eu consigo eliminar uma das potências, quando eu multiplico por 2. Então, multiplicando por 2, eu vou ter 0,4
igual a D1. Isso aqui vai dar 2 elevado a 0, né? Que é 1, então fica só o D1. Mais D2 vezes 2 elevado a menos 1, mais D3 vezes 2 elevado a menos 2, mais, vou colocar aqui o D4 vezes 2 elevado a menos 3, etc. Ok? Agora eu posso fazer uma comparação que é o seguinte, ó. Perceba que o D1 é um dígito, tá? DI, ele pertence a essas duas possibilidades. Ou ele é 0 ou ele é 1. Ok? Porque ele é um dígito da base 2. Então ele só pode ser 0 ou só pode ser 1. Ó, perceba o que está acontecendo. D1 é um número inteiro. Ou é 0 ou é 1. Do outro lado da igualdade, eu só tenho 0,4. Então, o único número inteiro que tem aqui do outro lado da igualdade é 0. Então, significa que o D1 é 0. Tá? O D1 é 0 porque ele é um dígito inteiro, e o dígito inteiro que tem desse lado aqui é 0. Esses outros aqui são decimais, porque é 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, são sempre menores do que 1. Tá? Isso aqui é no máximo 1, ou é 0 ou é 1, então isso aqui sempre vai ser alguma coisa entre 0 e 1. Então, o único dígito inteiro que tem desse lado é o 0, e desse lado aqui o D1 representa um dígito inteiro, então ele só pode ser 0. Tá? Significa que a minha equação agora é assim, 0,4 igual a D2, não tem mais D1, D1 é 0, eu sei que D1 é 0, vezes 2 elevado a menos 1, mais D3, vezes 2 elevado a menos 2, mais D4, vezes 2 elevado a menos 3, mais etc. Então, 4. Aí eu faço o mesmo procedimento, multiplico por 2. Ok? Quando eu multiplico por 2, eu vou ter 0,8 igual a... esse número aqui, D2, o que vai acontecer com ele? Vai ser só o D2 mesmo, tá? Porque 2 vezes 2 elevado a menos 1, então vai ficar só o D2, mais D3 vezes 2 elevado a menos 2, então vai ficar D3 vezes 2 elevado a menos 1, mais D4 vezes 2 elevado a menos 2, mais, aqui eu teria ainda um D5 vezes 2 elevado a menos 1, tá? Melhor, 2 elevado a menos 3, porque a sequência é sempre crescente e negativa, né? Menos 1, menos 2, menos 3, etc. Tá? Então, a mesma coisa, ó, daqui eu retiro que o D2, quem que é o D2? O D2 ele só pode ser 0. Tá? Porque do outro lado da igualdade, o único dígito inteiro que eu tenho é 0. Ok? Então, o D2 sai fora da minha igualdade aqui. Então, fiquei assim, com 0,8 igual a D3 vezes 2 elevado a menos 1, mais D4, vezes 2 elevado a menos 2, mais D5, vezes 2 elevado a menos 3, mais etc. Aí, vou continuar o procedimento porque eu ainda não percebi nenhum padrão aqui que segue esses números. Então, eu tenho que continuar esse procedimento aqui até encontrar um determinado padrão. Multiplicando por 2, eu vou ter 1,6, tá? Igual a D3 mais D4 vezes 2 elevado a menos 1, mais D5 vezes 2 elevado a menos 2, mais, aqui eu vou ter um D6 vezes 2 elevado a menos 3, tá? Mais etc. Agora, o D3, ele é um dígito inteiro que ou é 0 ou é 1. Do outro lado, eu tenho um dígito 1 inteiro, então o D3 significa que é igual a 1. Tá? Então, no lugar de D3, eu posso substituir por 1, então ficaria com o seguinte, né? 1,6 menos 1, tá? Porque o D3 vale 1, aí eu posso passar ele aqui para o outro lado da igualdade, então ele vai subtrair, igual a D4, vezes 2 elevado a menos 1, mais D5 vezes 2 elevado a menos 2, mais D6 vezes 2 elevado a menos 3, mais etc. Então, aqui eu vou ter 1,6 menos 1 é 0,6. Tá? Igual a D4. Isso aqui eu vou só copiar, tá? Mais D6 vezes 2 elevado a menos 3, mais etc.
Bom, vou multiplicar novamente por 2. Multiplicando novamente por 2, eu vou ter 1,2, né, que é 0,6 vezes 2, igual a D4. Aqui vai sumir essa potência, mais D5 vezes 2 elevado a menos 1, mais D6 vezes 2 elevado a menos 2, mais aqui eu vou ter um D7 vezes 2 elevado a menos 3, mais etc. Tá? Aí eu faço a comparação e verifico que o D4 vale 1, porque ele é um dígito inteiro e o único dígito inteiro que tem aqui desse lado é 1. Então, o D4 vale 1. Aí eu faço a mesma coisa, passo esse D4 aqui para o lado direito e vou ter 0,2, né? Porque vai ser 1,2 menos 1. Então, vou ter 0,2 igual a D5 vezes 2 elevado a menos 1, mais D6 vezes 2 elevado a menos 2, mais D7 vezes 2 elevado a menos 3, mais etc. Tudo bem? Aí agora sim eu consigo perceber um padrão que é o seguinte, eu voltei ao começo. 0,2 era exatamente onde eu comecei. Ó. 0,2 é igual a D1 vezes 2 elevado a menos 1, D2 vezes 2 elevado a 1, e etc, etc, etc. Tá? Então, se eu continuar o procedimento, eu vou obter os mesmos dígitos que seguem aqui. 0, 0, 1, 1. Tá? Então, o D5 vale 0, o D6 vale 0, o D7 condição 0, 0, 1, 1. D7 vale 1, o D8 também vai valer 1. E aí você repete, porque sempre que você fizer esse procedimento de multiplicar por 2, e aí você vai ter uma repetição. Então, o D9 vai ser 0, o D10 vai ser 0, o D11 vai ser 1, o D12 vai ser 1, e assim por diante, etc, etc. Então, você tem uma repetição desses números aí infinitamente, porque o procedimento nunca para, tá? Significa que o número 0,2, na base 10, ele é, na base 2, os seguintes dígitos. Então, é 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Aí, depois deles vem o quê? D5 é 0, D6 é 0, D7 é 1, D8 é 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, e assim por diante, infinitamente. Ou você pode escrever assim também, né? 0, 0, 1, 1, barrinha em cima. Só para fazer a correspondência, aqui é assim, a gente escreve ele 0 ponto, né? Porque ele é um número decimal, tá? Se eu não escrever o 0 ponto, então eu vou ter um número que não é decimal, ok? Aqui eu tenho que escrever o 0 ponto, tá? 0 ponto, 0011, e aí, isso aqui é uma dízima periódica, na base 2. Então, o número 0,2 na base 2, ele tem uma representação infinita, tá? Assim também como o número 0,1. A mesma coisa que você pode fazer, você vai ter apenas um dígito a mais, tá? Aqui você vai ter um zero a mais aqui, talvez. Verifique que o 0,1 na base 10, ele é 0,0, aí tem 0011. E essa parte aqui repete, na base 2. Ok? Então, eu tenho uma representação infinita, tá? Isso não necessariamente vai acontecer para todos os números, ok? Não necessariamente. Esse aqui talvez não aconteça. Esse aqui vai ter uma representação finita, tá? Você vai ter uma representação finita quando chega num ponto onde todos os dígitos são zeros. Aí, quando você percebe, daqui para frente todos os dígitos são zero, então você pega apenas aqueles dígitos significativos, ok? Ah,
Acho que talvez, dá tempo a gente fazer essa conta aqui. 0,125 da base 10, ok? Então, isso aqui vai ser D1, vou fazer esse outro exemplo aqui, ó. Vezes 2 elevado a menos 1, mais D2, vezes 2 elevado a menos 2, mais etc. Multiplico por 2, aí aqui vou ter 0,125, 250, né? Ou 25, né? Esse zero aqui não precisa. Então, esse aqui vai ser D1 mais D2 vezes 2 elevado a menos 1, mais D3 vezes 2 elevado a menos 2, mais etc. Daqui a gente conclui que o D1 ele vale 0, que é o único dígito que tem aqui inteiro do outro lado. Tá? Então, eu tenho 0,25. Aí eu já vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar, para ganhar tempo, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Perceba que o D1 já não existe mais, tá? Porque ele é 0. Multiplicando por 2, eu vou ter 0,5 igual a D2 mais D3 vezes 2 elevado a menos 1, mais D4 vezes 2 elevado a menos 2, mais etc. Daqui a gente conclui que o D2 ele tem que ser 0, porque é o inteiro que tem aqui desse outro lado. Então, novamente, ó, o D2 ele não existe aqui nessa conta, porque ele é 0. Tá? Vou multiplicar essa conta aqui por 2. Então, vou ter 1,0, né? Igual a D3 mais D4 vezes 2 elevado a menos 1, mais D5 vezes 2 elevado a menos 2, mais etc. Então, o único dígito que a gente tem aqui inteiro é 1. Isso significa, então, que o D3, tá? O D3 vale 1. Só que a parte decimal, perceba aqui, ó, que a parte decimal, tá? Essa aqui é a parte decimal do número. É 0. E desse outro lado aqui, toda essa parte aqui é a parte decimal, que tem que ser 0. Se tudo isso aí tem que ser 0, o 2 elevado a menos 1 não é 0, 2 elevado a menos 2 não é 0, só pode ser, então, que o D4, D5, D6, etc., etc., sejam todos iguais a 0. Então, quando a gente tem essa condição aqui, que todos os outros são iguais a 0, significa que, na verdade, a gente não tem esta parte de representação da base 2, porque você tem infinitos zeros aqui. Então, você pega só até os dígitos significativos, que, no caso, é até o D3. Tá? Porque essa parte decimal aqui simplesmente é 0. Então, o número 0,125 na base 10, ele é igual a, o D1 foi 0, o D2 foi 0, ó, D1 foi 0, D2 foi 0, e o D3 foi 1, na base 10. Porque a partir daqui, como eu falei, a partir daqui, desse ponto, não tem mais parte decimal, tá? Então, porque é tudo igual a 0, tá? Tudo igual a 0 aqui. E aí a gente para nesse ponto aqui. Ok? Então, tem essas duas possibilidades. Você vai parar o procedimento num ponto onde a parte decimal restante é tudo 0, e aí você consegue o número decimal na base 2, tá? Ou então você continua com um procedimento infinito, porque aquilo ali é uma dízima periódica. Então você tem essas duas possibilidades. Tá? Ou o número vai ser uma dízima periódica, lá na representação binária, ou ele realmente tem uma representação finita. Tá? Se ele tiver uma representação finita, ótimo, porque o computador ele vai trabalhar com a precisão total, né? Porque você tem um número onde o computador ele consegue colocar esse número na precisão dele finitamente. Só que se o número ele tem infinitos algarismos, né, como esse aqui, 0.2, 0011, 0011, infinitamente, é infinito. O que vai acontecer quando você coloca este número na máquina? Ela vai truncar. Tá? Vai chegar um ponto onde ela vai truncar.
Quando ela faz esse truncamento, tem um erro, tá? Isso vai acontecer para o 0.2, para o 0.1 e vários outros números que podem ser representados como uma dízima periódica na base 2. Este truncamento, ele depende, como eu falei para vocês, da própria máquina em si. Se você, por exemplo, tem uma máquina de 32 bits, então ele vai armazenar 2 elevado a 32 mais 1, né? Se não me engano, 2 elevado a 32 mais 1 posições de memória, né? Você teria 2 elevado a 32 posições de armazenamento, só que você ainda tem o zero e o ponto, que precisam também de... Cada coisa dessa aqui vai ser um bit, né? O zero ele vai armazenar num bit, o ponto ele vai armazenar em outro bit e assim por diante. Só que ele vai truncar num determinado ponto, que é a precisão da máquina, tá? A máquina só vai conseguir armazenar uma certa quantidade de números, muito grande, claro, muito grande, mas finita, tá? E aí ele vai truncar. Quando ele trunca, acontece um errozinho pequenininho, mas é um errozinho, tá? E dependendo da conta que você está fazendo, este erro pode crescer, tá? Pode crescer e pode representar um resultado nada a ver com o que você tinha planejado no início. Tudo bem? Então, aí verifiquem esse número aqui, tá? Que isso aqui na base 10 dá aquele que eu falei. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Calculei o determinante na matriz e deu exatamente 0, na linguagem C. Deu 0, também em C. Ótimo. Ótimo. Daniel Bruno falou aqui que deu 0 em C. Porque depende do compilador, como eu falei para vocês, tá? A linguagem C, ela é uma linguagem mais próxima da linguagem de máquina. Então, ela com certeza tem mais precisão, tá? Do que a linguagem Python. A linguagem Python ela é mais próxima da nossa linguagem pessoal, do humano. Então, pode ter algum erro, como eu falei para vocês no início, que dava aquele errozinho, né? Sim, João William quer perguntar? Sim, pode falar. No último Ô, cálculo. professor, eu não entendi no último cálculo, quando partiu de 0,125 para 0,25. Será que eu errei aqui? Peraí. Deixa eu ver. Não, tá certo. Eu multipliquei por 2, certo? Essa equação aqui, essa equação toda aqui, eu multipliquei por 2. Quando eu multipliquei 0,125 por 2, dá 250. 0,250. Ah, entendi, sim. Aí eu tirei esse zero aqui porque não significa nada, né? Mas você poderia deixar o zero aqui e deixar 500 aqui também, né? Tá? É porque não significa nada, eu tirei. Mas foi só isso mesmo. Tá? Pronto, então, na linguagem C é melhor, né? Bem melhor. Deixa eu ver aqui o que é que nós temos mais. Ó. Sim, tem um algoritmozinho aqui que determina a precisão da máquina, tá? Vocês podem fazer isso na linguagem C e em outra linguagem para determinar... isso aqui vai depender da linguagem de programação, depende intrinsecamente do computador que você tem, ok? Quanto mais potente for seu computador, mais precisão ele vai ter. Mas também depende do compilador, tá? Então, esse algoritmo aqui determina a precisão da máquina. Você inicializa aqui o A igual a 1, tá? E você vai sucessivamente dividindo ele por 2. O S igual a 2, e aí você faz o seguinte, você bota o S igual a 2 só para ser um número maior do que 1, tá? Enquanto o S for maior do que 1,
Aí você faz o seguinte, você divide o A por 2, você vai sucessivamente dividir por 2. Então, você está pegando cada vez um número menor, tá? Cada vez um número menor. E aí você pega o S igual a 1 mais A. Então, vai ser 1 mais um número... Lá, quando você fizer muitas vezes esse procedimento, né? Você vai ter um número muito pequeno. 1 mais um número muito pequeno. E enquanto a máquina entender que aquilo ali é maior do que 1, tá? Ela vai continuar aquele programa, vai continuar aquele programa. Vai chegar um momento que ela entende que aquilo ali vai ser 1, tá? Porque esse número aqui vai ser tão pequeno, esse número A, vai ser tão pequeno que a máquina vai entender, ou o seu algoritmo vai entender que aquele número é 0. O efetivo 0 que ela considera sendo 0 para aquela máquina e para aquela linguagem de programação, tá? E aí você vai ter a precisão da máquina. E aí você imprime o valor 2A, tá? Por que o valor 2A? Pelo seguinte, porque o último valor que você pegou, tá? De A, que foi exatamente o A dividido por 2, ele já entendeu que aquilo ali era 0. Então você multiplica por 2, porque o número anterior a ele era exatamente a precisão da máquina. Ou seja, qualquer número menor do que aquilo ali vai ser considerado 0. Tá? Então, você pode escrever esse programa em qualquer linguagem de programação, tá? Você inicializa aqui, ó, A igual a 1, S igual a 2, tá? Eu não gosto muito desse comando while, porque se você errar alguma coisa, ele vai entrar num loop infinito onde não acontece nada, talvez, e você vai ter que encerrar o programa na força bruta, tá? Mas vamos fazer isso aqui. Enquanto o S for maior do que 1, você faz o seguinte, pega o A e divide ele por 2, tá? E o S faz 1 mais o A. Tá? E aqui fora, vamos imprimir, então, vou colocar assim, precisão, a máquina, precisão da máquina é, vou imprimir 2 vezes, opa, foi isso, 2 vezes A, tá certo? Vamos ver, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, é só isso mesmo. Pronto, então o resultado que ele deu foi o seguinte, ó. Este número vezes 10 elevado a menos 16. Então, o que é que nós podemos entender com isso, no caso, na minha máquina e para essa linguagem de programação? É que qualquer número menor do que esse número que foi dado aqui é 0, tá? Este número aqui ainda não é 0, mas qualquer número menor do que ele é 0, para efeito de computação, tá? Então, 2.22044, etc, etc, vezes 10 elevado a menos 16. Talvez, se você fizer este mesmo programinha aqui, bem simples, em outra linguagem de programação, vai dar outro número, porque isso aqui depende do compilador, tá? Porque ele vai utilizar uma determinada parte da memória e depende de como o compilador vai utilizar a memória do seu computador, ok? E aí, assim, é mais do ponto de vista computacional que eu mesmo talvez não entenda, com certeza não entenda detalhes, tá? Mas isso com certeza vai depender do compilador. Tentem fazer isso em C, tentem fazer isso em talvez uma outra linguagem de programação mais simples e verifiquem os resultados, tá? Qual é a precisão da máquina, ou seja, o que é que a máquina vai entender como sendo 0, tá? Neste caso aqui da minha máquina e do Python, ele entende como sendo 0 qualquer número que é menor do que isso aqui, tá? Bom, pessoal, a aula de hoje era isso, era entender como a máquina trabalha, por que esses erros podem surgir, e
entender mais ou menos como a gente trabalha, né, com o zero da máquina, né? Entender que ele sempre existe porque o computador sempre vai ter uma limitação, ok? Sempre vai ter uma limitação. Acho que existem teóricos aí que talvez computadores quânticos utilizam precisão infinita, né? Sei lá. Bom, não entendo. Alguém talvez entenda essa parte melhor do que eu, mas espero que um dia a gente possa chegar lá realmente, ter uma máquina com precisão infinita e, né, capacidade de processamento altíssima, imagina só, né? O que a gente já tem hoje em dia é bom, né? Imagine se tiver coisas bem mais rápidas, melhores do que isso. Mas os programas que a gente vai escrever aqui são programas simples, tá? Eu não vou passar nenhuma atividade hoje, mas porque a gente precisa ter mais um pouco de conteúdo para poder iniciar algumas atividades, tá? Mas eu vou colocar depois uma lista de exercício lá na plataforma do Google Classroom, tá? E aí vocês podem fazer alguns exercícios hoje ou enfim, ao longo da próxima semana também. Ok? Dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Bruno? Daniel Bruno? Só para informar que o teste em C, eu tentei com o tipo da variável inteira, deu 0, e com o tipo flutuante também, porque às vezes ele acrescenta casa decimal, né, a linguagem automaticamente, e também deu 0 em C os 2 testes. Que ótimo. Se o float já deu 0, o double com certeza vai dar também 0. Então, você vê realmente que, aparentemente, você foi melhor em todos os testes, né? Ele entendeu já como sendo 0 mesmo. Porque acredito que a precisão do C é talvez 2 vezes maior, tá? Do que do Python. Então, se aqui deu 10 elevado a menos 16, ou, na verdade, iria ser talvez o quadrado disso aqui. Quer dizer, não quadrado, mas talvez 10 elevado a menos 32. E aí enfim, vai considerar que seja zero praticamente, tá? Mas ótimo, ótimo. Quem puder utilizar C em todos os programas vai perceber que, na verdade, eu acho que não vai ter muita diferença não, porque a gente vai utilizar, em geral, 4 casas decimais, 5 casas decimais já é suficientemente bom de aproximação, tá? Mas o C, com certeza, é uma linguagem mais rápida e melhor do ponto de vista de computação científica, né? Bom, mas é isso. Fiquem à vontade para utilizar qualquer linguagem que vocês quiserem, tá? E na próxima semana a gente vai ver zeros de funções reais. E aí tem os algoritmos também, e sempre a gente vai tentar fazer sempre de as duas coisas, tá? Fazer manualmente, né? Fazer na mão as contas, algumas contas mais simples, e as partes que são computacionais, aí a gente faz o programa, tá? Escreve o programinha para poder rodar o programa e encontrar as soluções que a gente precisa. Tudo bem? Então é isso, galera. Obrigado por vocês terem comparecido. Como é? Usei umas 90 linhas de código em C. Para calcular esse determinante que o senhor fez aí em 3 linhas, eu fiz umas 90, mais ou menos, em C. Por isso que é eficiente, né? Muito baixo nível. Então, tem que ser rápido, Exatamente. pelo menos. Exatamente, É porque, imagina, você está quase escrevendo nos zeros e uns, né? Aí realmente, por isso que é realmente muito eficiente, apesar de que você precisa escrever mais. Mas é isso. Então tá bom, galera. Valeu. Um abraço para vocês, bom fim de semana. E para quem vai assistir aula de estatística, daqui a pouco a gente começa, tá? Um abraço. Tchau.